Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Railton Carvalho na área, dando continuidade ao nosso estudo da NR15. Lembrando do que se trata a NR15, ela fala sobre insalubridade. E professor, qual o agente de risco que a gente está tratando? A gente está falando do agente de risco físico, ruído. Lembram pessoal, riscos ambientais, o ruído é um agente de risco do risco físico, tá? Então, riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos, então esses são os riscos. Aí o ruído é um agente de risco, não confundam isso, tá? Tem muita gente, o ruído é um risco, não. O risco é o risco físico, o ruído é um agente de risco, beleza? Então vamos aqui comigo na tela, vamos falar agora sobre o incremento de duplicação da dose. Está definido lá na NH01 e o incremento em decibéis que quando adicionado a um determinado nível implica na duplicação da dose de exposição ou redução para metade do tempo máximo permissível. Então, redução para metade do tempo permissível. Então vamos para o próximo slide, vocês vão entender melhor. Então, na NH01, a CGIH, o índice de duplicação da dose é o Q3, e para o Ministério do Trabalho, na NR15, antigo Ministério do Trabalho, porque é uma pasta agora no Ministério da Economia, mas a gente utiliza ainda essa nomenclatura porque tem algumas normas ainda trabalham com essa nomenclatura, então a gente traz ela. Mas vocês sabem, se atentem a isso, né? Então, quando eu falo MTE, por exemplo, é NR15, tá? Então, NR15, índice de duplicação da dose Q5, tá? O que significa Q? O que a gente sabe que é o índice de duplicação da dose. O que significa 3 e o que significa 5? Vocês vão ver agora. Vocês vão ver agora. Deixa eu ver aqui. Vocês vão ver. Perdão. Qual o parâmetro que devemos utilizar? Devemos utilizar o Q5, porque está na NR15. NR15. E a NHO01, pessoal, por que a gente não vai utilizar, no caso, o Q3 e sim o Q5? Por quê? Porque na instrução normativa do INSS, número 45, lembra que eu falei para vocês que a gente vai acabar vendo não somente os anexos da NR15, anexo 1 e 2, que trata do ruído, mas sim uma parte do direito previdenciário também. A instrução normativa número 45, em seu artigo 239, fala que a exposição ocupacional a ruído dará ensejo à aposentadoria especial. Olha aí, previdenciário. Pagamento de insalubridade é trabalhista. Aposentadoria especial é o que? Previdenciário, tá? Quando os níveis de pressão sonora estiverem acima de 80, 90 ou 85 decibéis, conforme o caso, observado o seguinte, até dia 5 de março de 1997, se a exposição for superior a 80 decibéis. Entre 6 de março de 97 a 10 de outubro de 2001, se for superior a 90 decibéis. E de 11 de outubro de 2001 até 18 de novembro de 2003, superior a 90 decibéis. Tá? Com histograma ou memória de cálculo. E a partir de 2003, será efetuado o enquadramento quando o nível de exposição normalizado, que é o NE, se situar acima de 85 ou ultrapassar a dose unitária. Aplicando os limites de tolerância, definidos no anexo 1, Anexo 1 da NR15 e das metodologias e procedimentos definidos na NHO01. Então, pessoal, vem aqui comigo.
Então, professor, que balaio de gato é esse doido, que antes de 97 era de um jeito, de 97 a 2001 já era de outro, aí depois de 2001 a 2003 foi de outro. Então, por que eu tenho que saber isso? Quando eu tenho que me atentar a isso? Pessoal, vocês têm que se atentar a isso com relação ao preenchimento do PPP, por exemplo, né? A questão do LTCAT. Quando vocês forem trabalhar com essa parte previdenciária, então vocês têm que se atentar a isso, tá? Como é que eu posso dizer? Porque alguma coisa que eu ia falar temporal, né? Então, esse processo aí temporal aí, que vem lá antes de 97, aí 97 a 2001, 2001 a 2003 e a partir de 2003, tá? Que a partir de 2003 é o que a gente vai aprender, vai dar uma olhada aqui juntos, que é a questão do cálculo do NE e do NEM. Antes disso, não tinha, né? Então, era só o valor, beleza? Uma coisa que tem que ficar claro para vocês, quando ele fala ali na letra A e letra B. Letra A, ele fala que é os limites de tolerância previstos lá no quadro, lá no anexo da NR15. Então, eu utilizo esses dados como limite de tolerância, só que eu utilizo a metodologia da NHO. Professor, beleza, o senhor falou isso, falou do artigo 239, mas eu ainda não consegui compreender por que utilizar o Q5 e não o Q3. Por que vocês devem utilizar o Q5? Porque os limites de tolerância, conforme a instrução normativa, é definido pela NR15. Se ele falasse que os limites de tolerância tinham que ser os definidos pela NHO, aí a gente iria utilizar o Q3. Conseguiram entender? Conseguiram entender? Ou não? Se fosse na aula eu ia falar, querem que eu explique de novo? Alguém ficou com alguma dúvida? Mas aqui não tem como, né? Então, se quiser assistir a explicação novamente, é até mais fácil, né? Dá um pause, volta e assiste novamente. Então, o bom da aula gravada, o bom disso aqui é que você tá aí na tua casa, às vezes tá de chinela, de bermuda, né? Bem tranquilão. Pode assistir quantas vezes você quiser, até entender realmente. Ou, poxa, professor, tinha uma matéria que eu não lembro mais, que era a matéria X. Você já vai lá direto na matéria, naquela aula, e assiste novamente, muito fácil, rápido, tranquilo, sensacional. Beleza? Tranquilão? Então, vamos dar continuidade. Vem aqui comigo na tela. Então, ó, definições. Aqui são os limites de tolerância estabelecidos lá na NHO. Estão vendo a linha vermelha? Estão vendo a linha vermelha? Significa o quê? Essa questão do limite de tolerância. Então, ó, aqui 80 decibéis, 1523 minutos. A 83 decibéis já caiu, né, pela metade. Tá vendo? Caiu pela metade. A 86, ó, pela metade. A 89, pela metade. 92, pela metade. Estão vendo? Então, significa o quê? Que a cada 3 decibéis... Porque, ó, isso aqui é a dose 100%. Então, índice de duplicação da dose. Quando eu venho para cá, a dose foi para quanto? Duplicou e assim sucessivamente. Beleza? Então, índice de duplicação da dose, ó. Cada 3 decibéis. Diferente de quem? Diferente da NR15. Ó, 85. Então, a cada 5 decibéis, ó. Aqui não tem 5, não. Aqui tem 5. Então, a cada 5 decibéis, a gente duplica a dose. Beleza? Por isso que divide pela metade, ó. 85, 8 horas, 90, 4 horas, 95, 2 horas, 100, 1 hora, 105, 30 minutos, 110, 15 minutos, 115, 7 minutos. Perfeito, entenderam?
Vem aqui comigo. Conseguiram entender agora? Conseguiram entender com relação a isso? E como a gente utiliza o quadro, né, o limite de tolerância estabelecido pela NR15, então a gente utiliza o índice de duplicação da dose 5 e não 3, conforme estabelecido pela NHO. Sacaram? Ou não? Beleza? Então é basicamente isso, bem simples. Vamos dar continuidade, vem aqui comigo na tela. Então, ó, relação entre o ruído médio e a dose. Ó, 85 decibéis, a dose está 100%, pulou 5, a dose foi para 200, pulou 5, dose 400, pulou mais 5, dose 800. Então, ó, duplicação da dose. Por isso que o nome é índice de duplicação da dose. E assim a mesma coisa, ó. Ela aumenta para cá e diminui pela metade para cá. Ó. Então, 80 decibéis, a dose de 50, tá? Então, lembrando que se a dose for superior também, se a dose for superior a 100% ou a 1, é insalubre. Professor, então significa que o cara trabalhar 95, exposto a 95 decibéis, ele já vai ter direito à insalubridade? Não, pessoal, tem um limite de tolerância lá, e não pode ultrapassar o quê? Ó, não pode ultrapassar esse limite de tolerância. Que seria, no caso aqui, 95 decibéis de quanto? 2 horas. Tá vendo? 2 horas. Beleza? Então, ó, 80 decibéis, no nosso caso aqui é o nível de ação. Lembra lá no início, lá na NR15, no corpo da norma, que falava que o nível de ação, quando a gente falou da definição de limite de tolerância e de nível de ação, descritas no corpo da NR15, que falava que limite de tolerância era aquele limite que, se ultrapassado, poderia causar danos à saúde do trabalhador. E que o nível de ação era aquele limite, era aquele nível que a partir dele deveria ser proposto uma medida, né, preventiva. E na letra B daquele item falava o quê? Que falava com relação aos produtos químicos, né? Que era a metade ali do limite, o nível de ação dos produtos químicos era a metade do limite de tolerância, e o nível de ação do ruído era a metade da dose. Então, qual é a metade da dose? A dose é aqui, ó, 100%. Então, a metade é 50%. Por isso que o nível de ação do ruído é 80 decibéis. Então, ó, dose 0,5 ou 50%. Tá? Então, dose 50%, 80 decibéis. Trabalhador, ó, mesma coisa aqui, ó. Vamos lá, só para ficar mais fácil vocês entenderem. Se aqui, ó, deu 8 horas o tempo de exposição, aqui não foi para 4 horas, então se eu fizer assim, ó, por exemplo, 80 decibéis, é só eu multiplicar também, ó. Tá vendo? Aqui eu não dividi pela metade, para cá eu não dividi pela metade, para cá eu fiz o quê? Ó, dividi, para cá eu multipliquei. Multipliquei por 2, dupliquei, entendeu? Então, assim, bem simples mesmo, tranquilo, fácil, mole. Tá? Nível de ação, beleza. Tá? Então, pessoal, vamos aprender agora algumas definições. Como achar valores intermediários. Vem aqui comigo. Só para a gente finalizar, ficou alguma dúvida com relação ao índice de duplicação da dose? Creio que não. Se tiver, aquela mesma coisa que o professor Railton sempre fala para vocês. Mandem mensagem lá para mim, no chat, no Instagram, no WhatsApp, tá? Mandem mensagem. Eu tenho um grupo no WhatsApp só de SST, né, com o SESMIT, que aí lá sempre tem vários profissionais, engenheiro, técnico, médico, e é extremamente restrito a temas de segurança do trabalho. Então, alguém que, sou engenheiro, estou precisando contratar um técnico, vou mandar meu e-mail aqui para vocês mandarem um currículo. Ou, pessoal, estou fazendo um laudo. Ou, pessoal, fiquei com dúvida em uma questão que eu estava realizando. Então, ali
E tem gente de todas as empresas, né, de todos os níveis. Tem médicos, tem engenheiros, por exemplo, engenheiro do Banco do Brasil, né, de grandes empresas da SEB, enfim, de grandes empresas, né, estão lá presentes, fazem parte do grupo, só para falar que é um grupo específico para o tema, para pessoas apaixonadas por segurança do trabalho. Quem quiser fazer parte, depois só me manda uma mensagem lá no Instagram que eu adiciono vocês, beleza? Então, com relação ao índice de duplicação da dose, está bem tranquilo, né? Agora a gente vai aprender a calcular valores intermediários, aqueles valores que não estão lá na tabela. Vem comigo aqui na tela. Então, quais são os valores? São, por exemplo, olha aqui. Aqui eu tenho, ó, 86, 7, 8, 9, 91, 92, 93, 94, 95, só que, ó, cadê o 97? Cadê o 99? São valores intermediários, por exemplo, que eu não tenho aqui na tabela, que é para que eu calcule. Tá? Então, ó, por exemplo, 98 decibéis, eu sei que é 1 hora e 15 minutos que o trabalhador pode ficar exposto. 100 decibéis, 1 hora, né? E quanto seria 99 decibéis? Professor, pessoal, o que eu estou ensinando... Vem aqui comigo. O que eu estou ensinando para vocês é o seguinte. Eu vou ensinar uma fórmula que vocês consigam fazer o cálculo desse valor médio. Só que caso vocês estejam lá na prova, não lembra a fórmula, não lembrei, professor, não lembrei a fórmula, não sei como calcular, vocês vão pegar como referência o valor maior, tá? Então, vocês vão pegar como referência o valor maior. Se ele colocou lá 99 decibéis e não tem na tabela, aí vocês pegam o valor, o tempo permissível dos 100 decibéis, tá? Vem aqui comigo na tela. É o que ele falou aqui, ó. Será considerado o tempo máximo diário permissível relativo ao nível imediatamente mais elevado, tá ok? Então, ó, imediatamente mais elevado. Pessoal, essa é a fórmula que vocês irão aprender a utilizar para fazer o cálculo do tempo máximo permissível, que é aquela que eu tinha até comentado com vocês ali no início do anexo 1, se eu não me engano, em algum dos blocos anteriores, que é T16 dividido por L menos 80 dividido por 5. Tudo isso elevado a 2. Na realidade, 2 elevado a tudo isso, quer dizer. Beleza? Então, é bem simples, ó. A gente só pega o valor... Eu não sei o valor de 98, não está aqui, por exemplo, na tabela? 98 está aqui. 1 hora e 15 minutos. 100 está aqui, 1 hora. Eu estou querendo achar o 99. Não é isso? Não estou querendo achar o 99? Então, beleza. Então, vou jogar aqui na nossa fórmula. T é 16 dividido por L. 16 dividido por L. L vai ser o valor que eu quero achar, menos 80 dividido por 5. Então, ó. Vamos aqui. T 16 dividido por 99 menos 80 dividido por 5. 2 elevado. 99. Eu vou colocar aqui para dar continuidade. T. 99 menos 80. 99 menos 80. 19 dividido por 5. 19 dividido por 5. 19 dividido por 5 dá 3,8. Então, ó, 16 dividido por 2 elevado a 3,8. Cacete. T. Então, 16 elevado a 2... 16... meu Deus do céu. 3,8. Tá? Então, vai dar aqui. 2 elevado a 3,8 vai dar 13, então 16, né, dividido por 13,93, beleza? Então vai dar 16 dividido por 13,93 dá 1,15. Professor, como é que o senhor me falou que dá 1,15 e na realidade aqui o senhor colocou 1,8? Seguinte, prestem atenção agora. Agora que vem a grande... 1,15, né?
Agora que vem um grande pulo do gato. Essa aqui está numa escala de 0. Esse aqui, beleza. Agora essa aqui está numa escala de 0 a 100. De 0 a 100. Eu tenho que jogar ela para uma escala de 0 a 60. Por quê? Porque 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar. Se 15 foi para 100, então, x é para 60. Então, ó, 15 vezes 60. 15 vezes 60 dividido por 100. Então, vai dar 9. Professor, mas aqui o senhor colocou 8. Não, então foi uma questão de arredondamento aqui, tá? Então, porque eu coloquei 13,93. Se eu trabalhasse aqui, por exemplo, com 14, ó, 14 vezes 60 dividido por 100. Porque aqui foi porque eu arredondei, mas se eu trabalhasse, por exemplo, ó, com 14, então, ó, 14 vezes 60 dá 800, ó, 14, então ficaria x igual 14 vezes 60 dividido por 100. Então ficaria 840 dividido por 100, que daria 8,4. Utilizaria o 8. Arredondaria. Então, ó, ficaria isso aqui. 1 hora e 8 minutos. Beleza? Então, é basicamente isso. 1 hora e 8 minutos. Então, ó, 98 decibéis, 1 hora e 15. 100 decibéis, 1 hora. E 99, 1 hora e 8 minutos. A gente já aprendeu a calcular os valores intermediários. Beleza? Pessoal, vem aqui comigo. Conseguiram entender? Conseguiram entender como que a gente faz o cálculo? Ó, a gente já aprendeu, nesse bloco a gente falou do índice de duplicação da dose, falamos a questão da diferença entre os 5 ou 3, índice de duplicação da dose 5 é da NR15, índice de duplicação da dose 3 é da NHO, tá? Então tem essa diferença entre os dois. Quando que eu utilizo o 5? Eu vou utilizar o índice de duplicação da dose 5, por quê? Porque lá na instrução normativa do INSS, no seu artigo 239, ela fala o quê? Ela fala que eu tenho que utilizar os limites de tolerância estabelecidos pela NR15 e eu tenho que utilizar a metodologia da NHO. Só que a metodologia, o cálculo da dose, é igual, tá? Então, tá igual o que está descrito lá na NR15, beleza? Com relação aos valores intermediários, aqueles valores que não estão lá na tabela, vocês podem utilizar essa fórmula. É uma fórmula simples de decorar, então 16, né? 16. Vamos lá aqui na tela que eu vou escrever ela de novo para vocês, para todo mundo decorar. Então, ó, 16, que aí fica L menos 80, dividido por 5, tudo isso elevado a 2. Então, essa é a fórmula, tá? Não tem erro. Viram que a gente consegue achar os valores intermediários. Mas caso não queiram utilizar a fórmula e tudo mais, lembre-se que, professor, não lembrei da fórmula, algo nesse sentido, utiliza o limite de tolerância estabelecido pelo o valor maior, então nesse caso os 100 decibéis, tá ok? Então utiliza esse, beleza? Pessoal, vamos encerrar esse bloco por aqui hoje. A gente já falou sobre muita coisa, a duplicação da dose, essa questão dos valores intermediários. A gente já está aí com um bloco quase 25 minutos, né? Então foi excelente aí nosso bloco de hoje. E também para a gente ir com calma, porque depois a gente já vai começar a falar do nível de pressão sonora, como fazer o cálculo, daqui a pouco soma de decibéis, e vamos ver o método de avaliação. Então, ruído é o principal anexo da NR15, o que mais cai é ruído e calor. Então, a gente vai dar uma atenção especial para ele. Beleza? Espero que vocês estejam gostando e aprendendo, beleza? Professor, não estou gostando, mas estou aprendendo. Pô, já está valendo, né? O ruim é não tá gostando e não tá aprendendo, que eu acho que se tiver
Se não estiver aprendendo, também não vai gostar, né? Mas brincadeiras à parte, qualquer dúvida, qualquer questão, sei que essa matéria é um pouco mais difícil, mais delicada, às vezes o professor está falando um pouco mais rápido, né? Não tem como vocês pedirem para que eu repita, mas vocês podem dar pausa e voltar novamente e assistir a aula várias vezes. Então a gente vai finalizando as aulas de hoje, tá? Vamos finalizando aqui o nosso bloco. Espero ver vocês em breve aí nos nossos cursos presenciais. Mandem um oi pro professor Railton lá no Instagram e tal, para que a gente tenha pelo menos um nível maior, um pouco de empatia, para que eu saiba quem é que está me assistindo e tal. Manda um elogio, uma reclamação, qualquer coisa, não tem problema, tá? Tudo é bem-vindo, tá ok? Então, forte abraço a todos. Até o próximo bloco, fiquem com Deus e até mais. E lembrando, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho.